Valeu, Tiaguinho. Bom dia a todos, paz do Senhor. Bom dia a você que nos acompanha ao vivo agora e você que também vai nos acompanhar nessa mensagem que ficará gravada. Conforme for, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja nos moldando nessa hora, para que nos aproximemos daquilo que Ele espera de cada um de nós. Uma sexta-feira abençoada a todos nós. Você já recebeu uma boa notícia? Receber uma boa notícia é algo que todos nós esperamos, não é verdade? Uma boa notícia é capaz de transformar um dia difícil. Uma boa notícia é capaz de alegrar ainda mais um dia que já começou. Uma boa notícia é uma boa notícia. É uma boa notícia, ela é carregada de emoção, de alegria. E existe na Bíblia boas notícias. A Bíblia, ela é uma boa nova. O Evangelho de Jesus, ele é uma boa notícia, não um bom conselho. O Evangelho de Jesus, ele é uma boa notícia de como nós já fomos salvos por meio de Jesus. Então, a boa notícia que eu gostaria de falar nessa manhã é a respeito da vinda de Jesus, o Filho de Deus. O profeta Isaías escreveu a seguinte mensagem a respeito de João Batista. Ele disse assim: Deus disse, eu mando meu mensageiro adiante de você para preparar o caminho. Ele está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. E no livro de Marcos, capítulo 1, no versículo 2, também está escrita essa profecia de Isaías. E ele diz assim: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. E assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, eu disse que o Evangelho, ele é uma boa notícia de como Jesus já nos salvou através do arrependimento dos nossos pecados. Então, não é por obras que nós fazemos, não é por mérito nosso, é por causa de Jesus, através da confissão e do arrependimento dos nossos pecados, porque o perdão de Jesus, ele nos alcançou. Então, essa é uma boa notícia para nós. Então, você começa essa manhã de sexta-feira recebendo uma boa notícia por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E foi assim que João Batista apareceu então no deserto. Ele é conhecido como a voz que clama no deserto. Ele batizou o povo e ele anunciou essa mensagem: arrependam dos seus pecados e sejam batizados, porque o perdão Jesus está disponível. Assim como João Batista pregava no deserto, muitos de nós continuamos hoje pregando. Jesus já veio, Jesus já cumpriu o seu ministério e hoje nós também anunciamos a volta do nosso Messias. E nós podemos tomar como exemplo João Batista. Nós estamos pregando, nós estamos pedindo às pessoas: arrependam dos seus pecados, sejam batizados, Deus vai perdoar, porque o dia da sua volta está próximo. E todos os moradores da região de Judéia, de Jerusalém, eles iam ouvir João. Quando confessavam seus pecados, João batizava eles no Rio Jordão. E quando confessavam os seus pecados, ele também os batizava no Rio Jordão. João, ele dizia ao povo o seguinte: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as sandálias dos seus pés. Eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Amém? Está lá no livro de Marcos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 8. Eu quero ler com você alguns versículos também para deixar bem claro essa ideia que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa manhã. O primeiro versículo está lá no livro de Atos, capítulo 2.
Atos capítulo 2, dos versículos 37 ao 39. Diz assim a palavra de Deus: Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e lhe perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então aqui é clara a mensagem do arrependimento. Gostaria de ler também o livro de Lucas, capítulo 3, os versículos 10 ao 14, que diz assim: O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondiam: Quem tem 2 túnicas, reparta-as com as que não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobre nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: E nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem falsamente, nem acusem falsamente. Contentem-se com o seu salário. Aqui Jesus ele é claro naquilo que nós devemos fazer: pregar uma mensagem de arrependimento. Pregar uma mensagem que leva o pecador à confissão dos seus pecados e ao entendimento de que a única coisa que nos leva para mais perto de Deus é o nosso arrependimento e o nosso relacionamento com Jesus. E para fechar, Tiago 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E ele termina dizendo que a oração de um justo ela é eficaz a oração de um justo é poderosa e eficaz em seus efeitos. Amém? Então, João Batista foi um profeta enviado por Deus com o objetivo de preparar o caminho para as pessoas. Ele foi aquele que preparou o caminho para o próprio Jesus nascer. João Batista nasceu por volta de 6 meses antes do nascimento de Jesus. Então, a missão de João Batista era clara: preparar o coração dos homens para a mensagem que iria ser pregada por Jesus. E eu quero compartilhar com você nessa manhã como foi esse preparo de João Batista, como que foi preparar esse caminho para Jesus. Primeiro ponto, por meio de uma pregação de arrependimento. A pregação básica de João Batista durante todo o seu ministério foi sobre a necessidade de cada pessoa experimentar o arrependimento. Para poder participar do reino de Deus, nós precisamos nos arrepender. Preparar o caminho significa trabalhar o terreno do nosso coração na qual o Senhor ele deseja entrar, removendo obstáculos à sua presença. Qualquer coisa que precisa ser construída, o que precisa ser feito antes, preparar o terreno, limpar o terreno para que receba o alicerce, para que receba a fortificação. Da mesma forma, o nosso coração, ele precisa ser preparado para receber Jesus. O coração sem Jesus, ele é cheio do quê? Cheio de maldade, cheio de malícia, de ódio, rancor, mentira, indiferença e tantas outras coisas. E isso representa sujeiras que precisam ser removidas para que ele possa vir ao nosso encontro. Estou dizendo aqui, nós não precisamos nos limpar antes de chegar a Ele. Mas quando Ele chega, essas coisas precisam sair. Porque sem arrependimento não há como ter comunhão entre Deus e o homem, entre Jesus e o homem. Então o arrependimento é a mudança de pensamento, é a mudança de sentimento, de atitude. O arrependimento genuíno, ele é resultado de um milagre sobrenatural operado no coração do homem. Ele vem como resultado de alguns elementos. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, a pregação do Evangelho. Quando você é exposto à pregação do Evangelho, você é convencido pelo Espírito Santo, não pela minha boca, não pela boca dos pastores, mas pelo próprio Espírito Santo, da necessidade de você se alinhar com Deus. E segundo, através do Espírito Santo. A mudança de atitude depende de uma nova atitude do nosso coração, que vai muito além do que uma mera manifestação externa para impressionar homens. Não é
apenas pelo fato de levantarmos as nossas mãos, mas é o fato de mudarmos a nossa mente, vivermos em novidade de vida. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você é por meio da confissão de pecados. Toda a multidão ia ao encontro de João Batista também, falar sobre a confissão dos pecados. E no livro de Lucas, capítulo 3, que nós lemos aqui, nós vemos alguns dos pecados que eram exemplos, que eram confessados por eles e que eram ditos através da sua palavra. Os pecados de egoísmo, os pecados de falta de amor, os pecados de avareza, os pecados de injustiça, os pecados de desonestidade, mentira, ganância. Então, esses pecados, esses são alguns exemplos que João Batista confrontava aquelas pessoas e fazia com que aquelas pessoas entendessem a real necessidade de haver o arrependimento para que eles pudessem alcançar o perdão de Jesus. Então, eles ouviam aquelas mensagens, eles eram confrontados por aquilo e eles reconheciam que aquele pecado fazia parte da sua vida. Sabe quando você ouve uma mensagem e aquilo faz todo sentido para você? Aquele pastor, aquela pessoa não conhece nada da sua vida, mas ela fala algo que às vezes está acontecendo com você e você diz, uau, isso é o próprio Deus falando comigo. E diante de uma atitude de quebrantamento, diante das verdades que eram expostas ali, aquelas pessoas confessavam seus pecados em arrependimento. Então a confissão dos pecados é uma necessidade para que haja cura. É uma necessidade para que haja esse entendimento. A pior coisa que tem é alguém que não consegue reconhecer que está errado. E no pecado é a mesma coisa. Você diz, não, eu estou bem, eu estou tranquilo quanto a isso. É uma necessidade a confissão dos pecados. É uma necessidade nós irmos a Deus e ser abertos, sermos francos com Jesus. Falar, Jesus, tenho dificuldade nisso, estou melhorando nisso. Confesse os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para purificar o homem de toda a sua injustiça. E por fim, por meio da remissão dos pecados. O arrependimento, o que faz? Ele conduz à confissão. Quando bate aquele nível de sensatez, até quando você faz alguma coisa errada, é porque você entende. Eu estava conversando com um jovem essa semana, e ele me contando de uma situação que ele fez e tal, e eu já estava me preparando para falar para ele, mano, mas isso está errado, não era assim e tal. E ele mesmo, nessa história toda contada, ele disse, mas cara, depois que eu fiz isso, sabe, eu senti mal, e eu fui lá e eu falei para a pessoa o que eu fiz. E eu falei, exatamente isso, o nosso coração, ele parece que leva um chacoalhão e fala, você não pode fazer assim, não pode ser desse jeito. Vai lá, pede desculpa para aquela pessoa, você não deveria ter tratado ela dessa forma. O arrependimento é a mesma forma, é uma forma onde você é exposto a uma verdade de Jesus, é exposto a uma verdade bíblica, é exposto àquilo que Jesus faz, e você diz, meu Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso confessar, eu preciso me arrepender disso que eu estou fazendo, eu preciso me arrepender desse caminho que eu estou levando na minha vida. Então o arrependimento conduz a essa confissão, e a confissão ela faz o quê? A confissão ela tira o peso, a confissão ela liberta, a confissão ela abre espaço para a bênção de Jesus nas nossas vidas. E que é bênção maior do que a nossa salvação, do que nós estarmos em paz com Deus, do que nós estarmos caminhando até o seu propósito, a sua vontade. Então, o tema dessa mensagem é preparando o caminho. Jesus, ele prepara o caminho para nos encontrarmos com Deus. A Bíblia diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A estrada da vida, ela é preparada por Jesus. Jesus, ele é como se você estivesse ali em Nova York, em Tóquio, com vários sinais mostrando o caminho que leva até ele. Mas muitas vezes a gente está tão focado em outras coisas que a gente deixa de ver
a mão de Jesus nos chamando, Ele nos chamando a um encontro com Ele. Por quê? Por causa das distrações. Então João Batista pregava sobre a necessidade de arrependimento. João Batista pregava sobre a necessidade de confissão dos seus pecados. E por sua vez, ele tinha... o ser humano, então, era remido dos seus pecados. A remissão significa o pagamento de um preço pela libertação de alguém. E uma vez que o pecador tem o seu pecado perdoado, pode desfrutar, então, de todas as bênçãos divinas que Jesus tem preparado. Jesus poderá se mover livremente num coração remido, porque o preço ele já foi pago. O preço já está pago. Então, por meio da remissão dos nossos pecados, por meio da morte de Jesus no Calvário, Deus mesmo hoje nos convida. O caminho já foi preparado, Jesus já veio, e hoje é o próprio Jesus que nos chama a sentar à sua mesa para desfrutarmos de sua presença e a sua doce comunhão. Hoje nós vimos como João Batista desenvolveu o seu ministério de trabalhar o terreno do coração dos homens. E eu disse, o nosso trabalho hoje é muito semelhante ao trabalho de João Batista. Nós estamos anunciando o Messias, sim, ele já veio, sim, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele está vivo, mas da mesma forma, o coração de muitos está endurecido, o coração de muitos precisa ouvir sobre a necessidade de arrependimento e necessidade de confissão dos seus pecados. Então, meu irmão, use a sua boca, seja essa pessoa, essa chave que prepara o caminho para o Senhor na vida de pessoas. Talvez seja a necessidade hoje de você levantar e falar de Jesus para alguém. Talvez hoje seja o tempo de você ligar para aquela pessoa e preparar o caminho do Senhor. Não vai ser na primeira ligação, não vai ser na primeira mensagem, talvez não vai ser na primeira pregação que ela vai ser exposta, mas preparando o terreno do nosso coração, Jesus, ele está mais perto de entrar e fazer morada em nossas vidas. Então, por meio dessa pregação de arrependimento, por meio da confissão dos pecados, ele mostrou o caminho para a plena libertação e pelo perdão pela parte de Deus. Então, João Batista é esse que preparou o caminho para a plena libertação. João Batista é aquele que preparou o caminho para que houvesse, então, o perdão de Deus por parte de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Meu irmão, que homem! A Bíblia fala que dos nascidos de homem não há ninguém como João Batista, não houve ninguém maior do que João Batista. Um homem que antes de Jesus nascer, preparava o caminho, antes do ministério próprio de Jesus acontecer, preparava o caminho, anunciava aquele que há de vir. E um dia ele está batizando e ele olha na fila do batismo e vê e tem a consciência: eis aí o que eu estou anunciando, eis aí o que eu estou pregando. Meu irmão, Jesus está vivo, Jesus está aqui, Jesus é real, e eis aqui o Cordeiro de Deus que salva, que liberta o pecador. Seja você esse preparador também de caminhos. Amém. E agora eu peço, pare um pouco e peça ao Senhor para sondar o seu coração nessa hora. Talvez, através dessa mensagem, ele trouxe alguma situação não resolvida na sua vida. Talvez ele trouxe algum pecado que não foi confessado. E eu peço, aproveite o momento, arrependa-se agora, arrependa-se hoje dos seus pecados, peça perdão ao Senhor. Ou, preciso falar com alguém, preciso contar o que Jesus está fazendo na minha vida. Seja qual for, que você possa viver em comunhão, restaurada com Jesus e livre de qualquer embaraço na sua vida. Eu convido você a juntos fazermos uma oração pedindo essa aplicação da palavra do Senhor nas nossas vidas. Amém? Se você puder, curva a sua cabeça, vamos ter um tempo de oração com Jesus. Pai, quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer por esse exemplo do João Batista, e nessa hora eu te peço por nós, Jesus.
nós que estamos aqui também, nós temos a responsabilidade de preparar o caminho para o Senhor também. Deus, nós chegamos até Ti com um coração arrependido, com um coração pedindo misericórdia, Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Deus, vê se há em nós algum caminho mau e nos livra, Deus. Nos livra do perigo da tentação, nos livra do perigo da dificuldade, nos livra da dificuldade de vivermos sem a Tua presença, Pai. Nós não desejamos isso. Nós queremos hoje realinhar o nosso coração a Ti e viver de modo com que Te agrade, Jesus. Viver de modo com que o nosso coração seja cheio da plenitude que há em Ti, Deus. Deus, pedimos a Tua graça sobre nós. Perdoa os nossos pecados. Pai, se há alguém aqui nessa manhã que ouve essa mensagem e tem feito essa oração de arrependimento, de confissão, tem entendido que precisa resolver algumas janelas que estão abertas em sua vida, Pai, abençoa essa vida, dê forças, dê ânimo, dê vigor, para que ela possa fazer isso de maneira com que seja livre de qualquer condenação, de qualquer pensamento negativo, de qualquer pensamento cativo, e possa viver a liberdade que há em Ti, Deus. Nós oramos e agradecemos pela Tua presença, oramos e agradecemos pela Tua palavra nessa manhã que foi liberada, e eu creio que vai fazer a tua vontade ser descoberta na vida de cada coração que recebeu essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, nos dê um dia abençoado, cheio da Tua presença, possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.